Olá, eu sou o Edson Roberto, este é o canal Busca do Saber em Saúde e Segurança no Trabalho. Estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre trabalho em altura, que é a NR35. Falar sobre esse assunto é uma coisa importante para que a gente consiga aumentar a conscientização a essa parte da segurança do trabalho. E obviamente eu trouxe aqui um colega de faculdade que é especialista nessa área, que sabe muito, é o Alexandre. Eu vou pedir para ele se apresentar, para ele falar um pouco dele e na sequência a gente vai entrar nesse assunto. Então o meu nome é Alexandre, né? Pamplona, sou natural aí de Santa Catarina, mas já moro em Curitiba já há algum tempo, né? Conheço o Edson já há muitos anos aí da época da faculdade. Essa parte de segurança do trabalho, né? A gente já começou na época de Santa Catarina, lá quando eu era bombeiro. Eu fui bombeiro em Pomerode e nesse período, aí já há mais de 20 anos, né? Começa com treinamentos, né? E vindo morar aí para Curitiba, eu vinha trabalhar numa empresa da área da segurança, uma empresa chamada Altseg, que construía equipamentos. Hoje ela foi vendida para 3M. Trabalhei em empresas aí, escolas conceituadas como Cadenas, como Padilha Treinamentos, e empresas muito conceituadas. E hoje eu fiz o curso Técnico Segurança, Tecnólogo Segurança junto com o Edson, né? E hoje eu sou acadêmico de Engenharia Elétrica e vivo de ministrar treinamentos na área de segurança do trabalho e executar atividades, né? Durante muito tempo aí eu fiz muito trabalho na área de lavar prédio, consertar telhado, tudo que se faz em altura, né? Que precisa de acesso por altura, eu fiz muito trabalho nessa área. Que legal. Ô Alexandre, para a gente contextualizar, nós vamos fazer desse vídeo também uma forma de informar aquelas pessoas que têm pouca informação a respeito disso e também para reavivar a memória dos que sabem, né? Porque a gente está o dia todo, o tempo todo mexendo com isso e o tempo vai passando, a gente vai às vezes esquecendo algumas coisas. O trabalho em altura, a partir de que altura ele é considerado já um trabalho em altura? Fala um pouco disso para nós aí. Isso até é bem polêmico, né? Pela norma, a gente tem uma norma que rege a NR35, que quando você tem uma diferença de nível, né? Acima de 2 metros, você já é considerado trabalho em altura e você já tem que estar preso num sistema que suporte aí 1.500 kg-força, no sistema de proteção individual contra a queda ou coletivo, ou numa linha de vida, né? Ou seja, ela provisória ou uma linha que já foi instalada por uma empresa, né? A pessoa já tem que estar presa, mas isso faz com que a gente às vezes se exponha a situações de menor, menor altura, né? Uma queda aí de 1,80 m, uma queda de 1,50 m, ou até mesmo uma queda que a gente chama queda em nível, né? Você cai do mesmo nível, se você bate a cabeça primeiro, né? No chão, a energia gerada é muito grande, então você pode ter lesões graves aí já com alturas menores que isso, tá? Mas por legislação, quem é funcionário, ele tem que estar preso num sistema que suporte ali dimensionado a queda dele, construído por uma pessoa legalmente habilitada, né, que é um engenheiro mecânico que assina a RT desses locais, já com acima de 2 metros ele tem que estar protegido. Só para a gente contextualizar e ficar bastante claro para as pessoas que vão nos ouvir aqui, o que é, afinal de contas, o trabalho em altura, né? Assim, para a gente poder colocar tudo num nível, certo? De conhecimento, que é o trabalho em altura. Diga lá para nós. Para a pessoa leiga, né, o trabalho em altura é toda atividade que você executa acima desses 2 metros aí, né? Então considere-se aí trabalho em altura, mas pode ser qualquer tipo de trabalho, né? A parte de altura costuma ser a parte de acesso, né? Você pode estar fazendo, por exemplo, um conserto no telhado, você pode estar fazendo uma instalação de ladrilho, você pode estar lavando um prédio, lavando um telhado, fazendo uma instalação elétrica, também usa muito trabalho em altura, né? Está muito relacionado, né? O trabalho em altura não tem só esse risco de queda, tem riscos adicionais que a gente vai comentar aí. Ele costuma ser o acesso, a altura costuma fazer parte do trabalho, né? Então, eu preciso consertar meu ar-condicionado, bota a escada lá e vou acessar. Eu preciso fazer a pintura do local, então vou contratar um profissional, ele vai usar uma escada para fazer o acesso, né? Então, pela legislação, ele teria que estar preso no sistema de segurança, que na prática, isso fora da indústria não acontece muito, né? E aí começa a se expor a risco e assumir responsabilidades, né? Os acidentes de trabalho que acontecem, na sua grande maioria, eles acontecem literalmente pela falta de equipamentos. Agora, você diria, Alexandre, com o tempo de trabalho que você tem,
As empresas estão dando mais atenção para isso ou não? Então, já a NR12 ela foi construída, aliás, a NR35 foi construída em 2012, né? Então ela já está aí com 12 anos, vem se adequando a alterações da norma e as empresas estão se adequando, né? Ontem mesmo aí eu estava ministrando um treinamento numa empresa, na parte de trabalho em altura, e geralmente, né, quando a empresa chama, você vai lá fazer o trabalho, você vai ver que você já tem histórico lá de acidente de trabalho. Então nessa empresa lá que eu estava ontem, já teve histórico de uma empresa terceira veio executar um trabalho no telhado, e o cara acabou caindo ali da escada, né, e veio a óbito, né. E também tinha outras quedas até de níveis menores dentro da empresa que tem linha de vida, né, uma empresa da área frigorífica, né. O pessoal fica assim numa plataforma de 2 metros, o pessoal tem que trabalhar preso com cinto, até porque já caiu a plataforma lá naquele caso, por oxidação e tal, e já caiu também, já ficou o funcionário pendurado na linha, e já caiu também uma pessoa que subiu lá em cima sem equipamento, teve mal súbito e caiu lá de 2 metros e teve lesões graves, né? Uma altura até não relativamente muito grande, né? Com a tua experiência, meu irmão, você presta trabalho em várias empresas aí. Quais são as condições que você encontra quando você chega numa empresa para trabalhar? Você já se recusou a fazer um trabalho em algum lugar porque as condições não eram ideais? Como é que foi? Conta um pouco disso pra gente aí. Já teve situações que a gente vai, que às vezes você tem que parar, né, alguma atividade, né, e a empresa não quer parar, né. Então, por exemplo, assim, se você vai executar uma atividade num telhado, eu fiz muito esse tipo de trabalho, você vai ter que tirar as pessoas de baixo de você, né? Porque eu vou estar preso num sistema de segurança provisório que eu construí com corda através de técnicas e equipamentos que eu tenho. Mas as pessoas que estão embaixo, se eu tomar uma queda, o telhado vir a quebrar, eles vão ser atingidos por esses objetos. Então você tem que tirar o pessoal de lá. Daí fala, não, aqui não dá para parar. Fala, cara, se não dá para parar, eu não posso fazer, né? Ou no caso, indústria, uma vez tinha uma ponte rolante, e ponte rolante, as mais antigas, tem barramento energizado na parede e barramento aberto. Então se você cair do telhado, onde eu estava trabalhando trocando telha translúcida, você fica pendurado na linha de vida, só que você encostaria na rede elétrica que está na parede, né? Então você vai morrer eletrocutado. E a empresa falou, não, aqui não pode parar a linha de produção, a ponte rolante não para. Falou, bom, se não para, então não posso fazer. Não, vocês têm que fazer, a gente contratou vocês, tem que fazer. Falei, cara, se você não desligar a rede elétrica, eu não vou executar a atividade. E aí eu falei, se isso aqui fica a ponte rolante, fica todo momento ligado? Ela falou, não, meio-dia, o pessoal trabalha meio-dia também? Não, meio-dia para. Falei, então a gente pode trocar entre meio-dia e 1 hora? Pode, então foi feita a parte, tem um processo de desligamento da parte elétrica, meio-dia estava desenergizado, fizemos os testes sem energia, fomos lá, executamos a atividade em meia hora naquele ponto, lá trocando as telhas e estava liberado. Então às vezes é só uma questão de bom senso, né, dentro da empresa. Então assim, tem que ser executado de forma correta e em algum momento o pessoal acaba assumindo, né, ele fala, não tenho equipamento, vou fazer, ou não consigo isolar, né. É muito complicado quando a gente está na rua, né? Por exemplo, ali no Shopping Miller, uma vez eu estava fazendo um trabalho e aí precisaria isolar essa parte de calçada e na rua as pessoas querem invadir o isolamento ali, né? Então você tem que ter uma pessoa embaixo, né? Para você fechar uma parte da rua precisa do órgão de trânsito que faz, então eu não posso fechar eu, simplesmente chegar lá, passar um cone e fechar. E às vezes as pessoas desconhecem, eu vejo aí muito comum as pessoas fecharem a parte da calçada e mandar o pedestre para a rua. Por lei não pode, tá? Você tem que criar um caminho para ele. Se ele for atropelado, acontecer um acidente com ele, a pessoa da obra responde, né? Você tirou o pedestre da área segura que era da calçada e jogou ele para a rua. Você fechou a calçada para que você está fazendo uma atividade. Sim. Ele tem que ter um outro caminho, né? E esse caminho provavelmente você vai precisar da liberação de um órgão de trânsito, né? Vai usar uma parte da pista do órgão de trânsito. As pessoas, né? Exatamente. Tá certo. Ô Alexandre, aí falando sobre NR35, segurança no trabalho, você comentou aí várias situações de trabalho que envolvem órgãos públicos e tudo mais, tá? E uma coisa interessante que você falou também da responsabilidade do empresário quando da execução de um trabalho, né, externo, vamos dizer assim. Então eu vou te fazer uma pergunta, tanto nessas situações quanto nas situações internas da empresa, quais são os deveres do empregador, tá? Por que eu vou te fazer essa pergunta? É uma pergunta muito simples se a gente for parar para pensar, né? A segurança do trabalho tem que ser feita, não tem história, né? Então a empresa tem que tomar os cuidados, o empregador ele tem que providenciar equipamento e assim por diante. Por que então eu faria uma pergunta tão simples como essa para você? Porque os acidentes continuam acontecendo.
E você, como é um profissional da área, você com certeza já se deparou com N situações em que não havia interesse nenhum, de repente o dono da empresa não estava nem sabendo o que estava acontecendo. O gerente tomou atitude, foi lá, fez a coisa e não conseguiu abrir o espaço, vamos dizer assim, para uma segurança mais completa, porque precisava de uma autorização de um alto nível, vamos dizer, e ele não tinha essa capacidade. Então, para a gente esclarecer, quais são os deveres do empregador com relação à segurança do trabalho, de uma forma geral, principalmente na questão da segurança do trabalho na NR35, que é o trabalho em altura? Então, essas responsabilidades não são só para empresas, tá? Se você, como pessoa física, contrata um pintor, né, um cara que é calheiro, alguém que vai, um eletricista que vai na tua casa, são as mesmas, né? Então, de um primeiro momento, a empresa ela tem que pedir a documentação desse funcionário, ele precisa ter um ASO para trabalhar em altura, ou seja, o médico vai fazer eletroencefalograma procurando patologias como labirintite, como outras patologias que podem gerar um acidente de trabalho, né? Por exemplo, um ataque epilético, né? A pessoa tem epilepsia ou ela desconhece, então ela não vai falar porque ela está precisando do trabalho. Então o médico vai conseguir pegar isso aí nos exames do ASO da pessoa. Esse ASO tem validade de 1 ano, então no primeiro momento tem que pedir o ASO, né? Para essa empresa que está contratando. E aí depois que ele tem o curso de NR35, né? E geralmente esse curso, para mim ele é muito básico, 8 horas, né? Ele serve 8 horas, ele atende muito bem uma pessoa que vai fazer um trabalho específico de entrar em linha de vida ou montagem de andaime. Agora, se é um cara, por exemplo, da elétrica, que um dia está na escada, outro dia está no poste, outro dia está em telhado, ele precisa um pouco mais de conhecimento, tá? Até antes da norma, a gente ministrava curso de trabalho em altura, eram 16 horas. E o cliente pagava. A partir do momento que a norma falou assim, olha, tem que ser um mínimo de 8 horas. Ninguém contratou mais que o mínimo. Você não dá mais curso de 16 horas, só dá de 8. E 8, dependendo da função do trabalhador, não é suficiente. Não é suficiente, né? E aí tem uma classificação hoje da norma também, que tem alguns anexos, do tipo de trabalho. A gente está falando aqui do trabalho apoiado, né? Se eu for trabalhar em corda, é outra qualificação, né? Tem que ter a qualificação de profissional acesso por corda, que é um curso aí de 40 horas, vinculado a uma escola, né? No Brasil são 3 escolas que são associadas, que conseguem te dar essa certificação. São 5 dias aí pendurado em corda e fazer um exame. O curso é até um pouco mais caro, né? E muitas das pessoas que executam o trabalho pendurado em corda, a gente sabe que não tem essa certificação. Então é como se a pessoa estivesse dirigindo sem ter habilitação, né? Então no trânsito, a gente tem que fazer essa analogia, tem um guarda fiscalizando lá, né? Lá no prédio, nas obras, nas empresas, não tem. Então o pessoal acaba contratando gente que não tem a qualificação correta, né? Às vezes até o cara trabalha até dentro de um padrão, porque ele não quer que ocorra um acidente com ele, ninguém quer. Então a empresa vai precisar da parte do ASO, da parte de treinamento, né? E vai ter que colocar uma pessoa para supervisionar. Então ele vai ter que ter alguém dentro da empresa dele que cuida da parte da segurança e verificar se é feita uma análise de risco, né? O que é uma análise de risco? Vai olhar a atividade e verificar que tipo de coisa pode acontecer lá que pode ocorrer um acidente. Por exemplo, assim, eu vou acessar uma caixa d'água lá, vou trocar uma lâmpada lá em cima, tá? O que pode acontecer numa análise de risco? A gente vai dizer, o cara pode cair, fala, então vamos prender. Ele pode ir lá tomar um choque, então vamos desligar a parte da energia. Ele pode deixar cair a ferramenta, então vamos colocar dentro do bornal e amarrar as ferramentas. Então você vai criando procedimentos de trabalho, né? E esses procedimentos eles são descritos numa permissão de trabalho, né? A tal da PT, que o pessoal fala bastante. Então, feito a análise de risco, faz uma permissão de trabalho e aí o trabalho tem que ser supervisionado. A norma não determina se ela é presencial ou não. Então, dependendo do trabalhador, a gente passa as orientações e ele vai lá e executa. Agora, tem trabalhos que você vai ter que colocar alguém lá para olhar, principalmente da construção civil. Se você olhar, o cara vai se soltar o tempo todo. Então, se você não tiver alguém que fica o tempo inteiro dizendo, olha, fulano, prende o talabarte, estaçou de novo. Olha, prende ali na linha de vida. Não, eu só vim pegar aqui rapidinho, eu só entrei aqui para pegar essa ferramenta na área onde tem risco de queda e já vou voltar ali para dentro do prédio. Tem uma linha de vida montada, né? Então, às vezes, você tem que ter um profissional lá que, né, geralmente o técnico de segurança faz essa atividade, né? Em algumas situações o encarregado faz e ficar gerenciando o tempo inteiro para que as pessoas não fiquem expostas, né? Fiquem expostas. Nesses últimos anos, houve algumas alterações na NR35, algumas específicas que você possa falar, que você lembre aí, possa falar para a gente. Teve bastante. A gente teve um anexo de escada, né?
um anexo de linha de vida, um anexo de acesso por corda, né? Quando a norma saiu, não tinha acesso por corda, né? O que a gente fala que é acesso por corda? Quando o trabalhador fica pendurado em corda. Então as pessoas que geralmente lavando o prédio, fazendo algum trabalho desse aí, ela precisa, além desse curso de certificação, ela vai trabalhar com uma corda, não é a mesma corda utilizada para a linha de vida na construção civil da NR 18, são cordas com certificação da NBR, acho que é 15985, se eu não me engano, do número. Então é uma corda diferente, ela tem uma resistência maior, capa e alma, né, diferente no material, usado poliéster e poliamida, com capa de poliamida. Também tem uma configuração que a resistência mecânica da alma tem que ter 80% de resistência da corda, né? Então no passado isso não existia, essa norma. Então a pessoa ia lá, o fabricante botava 40% na capa e 60% na alma. Então isso, como o poliéster é mais resistente à abrasão, a corda resistia mais, só ficava um pouco mais dura para trabalhar, só que se você cortar essa capa, você só tem mais 60%. Então isso aí muda. Hoje a gente tem normas, né, de corda no Brasil e tem uma corda específica para trabalhar, e você trabalha sempre em duas cordas, né? Então você fica pendurado em uma corda e você tem uma segunda corda, que é um sistema redundante. Ocorreu alguma situação que você, sem querer, né, cortou a corda num canto vivo, fala, olha, são cordas aí que suportam 3.200 kg força, se você tiver pendurado nela, ela corta muito facilmente em canto vivo. Com caco de telha, passou 2 vezes e corta a corda. Né? Se a gente colocar aqui na mesa sem tensão, você vai ter dificuldade de cortar a corda sem ter nada pendurado nela. Mas quando tem pendurado uma pessoa nela, né, aí é isso, né? Isso, aí é muito fácil cortar a corda. Então existe, né, o procedimento de você ter proteção de corda dimensionada para aquela situação. Algumas situações a gente usa cabo de aço naquele trecho e tal. Tudo isso se aprende, né, com treinamento. Essa pessoa que faz esse treinamento, ele vai estar sob orientação de um nível 2, né, a gente chama, tem 3 níveis, nível 1, nível 2, né, e nível 3. Então ele tem que estar sob orientação ali, no mínimo de um nível 3, né, no local. E eles ganham uma carteirinha, assim, nas horas, para poder mudar de nível tem que ter 1000 horas de treinamento. Então tem uma classificação aí para fazer essas alterações mais técnicas. Então a pessoa, para ser um nível 3, ela vai ter uma evolução muito grande, ela vai precisar aí de uns 6, 7 anos de trabalho na área para conseguir esse tempo aí, para ela ser um nível 3 e orientar uma pessoa que acabou de chegar no mercado, né? Então essa é uma das orientações, das mudanças. A gente teve uma mudança na parte de ancoragem de linha de vida, né, que é bem técnico, mais dimensionado para as empresas que trabalham com instalação de linha de vida de cabo de aço, para as empresas, né, porque no passado não tinha. A gente ia lá, montava de acordo com a NBR e procurando atender aquelas questões da NBR. Como tem agora uma norma mais específica, então precisa, por exemplo, sim, um absorvedor de energia para cabo de aço. No passado não se usava, hoje em dia usa. A linha de vida não pode, a pessoa que cai não pode sofrer um impacto de mais de 600 kg força, né? A gente fala assim, na queda, não pode gerar ali no sistema na queda. Então para isso você tem que ter um absorvedor no cabo, né? E dimensionado também, por exemplo, assim, essa linha de vida aqui trabalha 2 pessoas, essa aqui nesse lance pode trabalhar de 3, né? Então ela tem que ser dimensionada para isso, tudo assinado por um engenheiro mecânico, então é um pouco mais técnico, né? Você falou de linha de vida, tá? Isso é uma coisa bastante interessante. A partir de que altura a obra obrigatoriamente tem que ter a linha de vida instalada? Que configura trabalho em altura, acima de 2 metros. Acima de 2 metros tem que ter linha de vida. Tem que ter linha de vida. Tá, e aí a gente vai falar, Alexandre, dessas obras menores, né? Por exemplo, hoje em dia se constrói muito aquelas casas que são geminadas, normalmente são sobrados, né? E elas passam de 2 metros de altura. E a gente a gente nunca vê linha de vida num lugar desse. Mas assim, é claro que existe aí uma certa até dificuldade para poder instalar uma linha de vida numa casa, mas ela tem que ser colocada. De que forma que se coloca uma linha de vida numa casa? Um sobrado, por exemplo, que você está construindo ali. Então assim, a NR18 já prevê linha de vida em edificações até 12 metros, né? Assim, já há bastante tempo já, né? Então acima de 12 metros, né? Teria que ter essas linhas de vida já há bastante tempo, né? Então, na prática, o que acontece, né? As empreiteiras não construíam, não põem. Por quê? Porque daí você diminui o custo, não é fiscalizado, né? Então, quando você adquire uma casa, um sobrado, ou mesmo uma casa, né, que tem um telhado aí acima de 2 metros, quase todas têm, né? Porque o pé direito tem que ser acima de 2,50, né? Pela NR17. E aí você vai ter essa linha de vida. Quando executa um trabalho, a gente faz ela provisória, né? Então ocorre muito acidente nessa parte de pessoas
que moram na casa e acaba indo lá executar a atividade. Nessa semana ainda ocorreu um fato que uma pessoa que trabalha comigo recebeu a notícia quinta-feira que o tio dela tinha caído do sobrado, né, em altura até aqui perto, no outro bairro aqui, Vila Sandra. Um senhor, né, de 61 anos, foi executar a atividade lá no sobrado dele, não sei como ocorreu o acidente, se ele escorregou, se ele estava lá, ele acabou caindo e faleceu. Então isso aí tudo é muito triste, né, porque essa pessoa, ela está executando uma atividade no qual ela não domina, ela não tem conhecimento técnico para fazer, e acaba não tendo equipamento, né, você precisa comprar equipamento, tem um custo para você fazer um treinamento e saber usar, e para você ir lá executar a atividade. Então a gente quer economizar, né? Então tem um ditado antigo aí que a gente leva consigo: barato sai caro, né? No prédio onde a minha esposa tem um apartamento, ocorreu um acidente desse com queda lá de um pintor que foi executar uma atividade aí em torno de uns 20 anos atrás. Na época foi pago uma indenização, né? Lógico que não dá para mensurar, a vida do trabalhador não tem preço, mas o condomínio teve que pagar a indenização, né? Foi pago 300 mil reais. Então você deveria exigir, quando vem um terceiro na tua casa executar um trabalho, que ele tenha o ASO, que ele tenha o equipamento, que ele consiga montar uma linha de vida, que ele trabalhe preso, tem que fiscalizar ainda, né? Como que eu faço para montar uma linha de vida provisória numa escada, né? Como que eu faço para você conseguir trabalhar preso, né, nas situações? Tem cada situação, né, no poste, por exemplo, ou numa árvore, né? É muito comum poda de árvore, eu faço esse tipo de trabalho também, é um trabalho dos mais perigosos, tá? E aí começa um outro problema, né, dos riscos adicionais. Ocorre muito acidente com eletricidade relacionado à altura. Por quê? Porque as pessoas também elas vão mexer com a eletricidade ou se aproximar da eletricidade sem entender, né? Por exemplo, assim, tem um pedreiro construindo uma casa, ele vai movimentar alguma parte de ferragem lá em cima e se aproxima da rede elétrica e toma um arco elétrico desse de 3,8, vem a óbito. Isso aí todo momento ocorre esse tipo de acidente. Por quê? Ele não sabe que não precisa encostar no fio para tomar choque, só precisa chegar próximo, em torno de 50, 30 centímetros. Já começa ali o campo elétrico ficar bem forte, até formar o arco elétrico ali, não precisa tocar no fio, né? Então, Alexandre, eu gostaria de saber de você, a gente está falando aqui você falou de arco elétrico, né? Essa é uma situação bastante grave e importante de ser observada. Quais são as formas de se manter a segurança? Os andaimes hoje, eles têm alguma proteção? Como é que está funcionando isso na segurança do trabalho nos dias de hoje? Olha, o que eu vejo, né, complementando aquilo que eu já tinha falado ali, se você só consegue se proteger de alguma coisa se você conhecer muito bem isso aí. Com segurança do trabalho é a mesma coisa, com energia elétrica é a mesma coisa, né? Se você entende de energia elétrica é muito complexo, né? Primeiro você tem que entender o que é. E o que ocorre num campo elétrico, né, num campo magnético, seria um pouco mais complexo para uma pessoa leiga entender. Então, um acidente com andaime ele é muito comum, contemplando aquilo que eu estava comentando antes, né? Por exemplo, assim, falei que a água não conduz a eletricidade, são sais minerais que tem na água, certo? Então, a pessoa no andaime, já vi um caso, lavando em cima do andaime, montou tudo, ficou até um pouquinho longe da rede elétrica, aí começa a usar um lava-jato. A água que você usa no lava-jato é diferente da água desmineralizada, ela tem minerais e ela passa a ser condutora. Então, quando forma aquela nuvenzinha densa, aquele vapor, forma ali a possibilidade de formar o arco elétrico, e aí formou o arco elétrico, a pessoa tomou um choque, né, de 13.800 volts, foi um caso lá em Santa Catarina, em Indaiá, um senhor que estava lavando uma fachada numa farmácia, e aí caiu, né, além do choque elétrico, ainda teve uma queda ali de uns 7, 8 metros de altura, e veio a óbito. Então o que faltou nesse caso, né? Faltou toda a parte, ele cuidou talvez da parte de montagem, de andaime, de gerenciamento, ficar longe da rede elétrica, mas tinha uma outra coisa que ele não conhecia, ele não sabia que aquela nuvenzinha ia formar um arco elétrico. Então, quando a pessoa vai montar um andaime, ela precisa primeiro ter um treinamento de montagem de andaime. A gente tem vários modelos, precisa saber montar. Por exemplo, você não pode montar um andaime e ir lá 20 metros sem estaiar, sem fazer nada, ele vai dobrar. Ele vai dobrar. Então, o que a norma fala? Que a cada 4 vezes a base, você tem que estaiar ele, ou você prende ele na parede, ou você prende ele com cabos em 45 graus, ou dobra a base. E as pessoas fazem muita gambiarra no geral, né? Porque não tem a ferramenta adequada e não prendem de forma correta. E na movimentação lá em cima, muitas vezes elas estão próximas da rede elétrica. Então ela faz um movimento, se aproxima da rede, não precisa encostar. Ela já vai tomar o arco elétrico. E é muito comum, principalmente nesses sobrados, nessas
situações que a gente vê aqui, o pessoal trabalhando na casa, que o cara não está usando nenhum tipo de equipamento. Então, às vezes, ele não morre do choque elétrico, dependendo se for muito, né, um choque menor ou muito rápido, mas ele morre da queda. Morre da queda. Né? Então, ele está exposto a mais de um risco. O susto que se toma ao tomar um choque elétrico lá em cima de 110 volts, você toma um choque, você se assusta, tá acima de 2 metros, já cai. Né? E aí pode morrer por causa da queda e não por causa do choque. Às vezes a queda, tem casos aqui de quedas menores que a queda salvou o cara, porque quando você coloca a mão onde tem energia, ocorre, no nosso corpo trabalha com energia, né? Cada célula que a gente tem produz energia elétrica através do sistema chamado bomba de sódio e potássio, produz nanovolts. E aí juntando dá milivolts, o nosso corpo funciona com eletricidade. Quando você coloca a mão aqui na eletricidade de 110 volts, vai ter milhares de volts a mais do que tem no teu corpo. Então esse comando vai ser superior, então a tua mão vai fechar, a gente chama isso de tetanização. A mão vai fechar e não vai abrir. E essa energia de corrente alternada que a gente trabalha aqui, ela é muito próxima ao batimento do coração. Então, o coração bate na faixa aí de 80, 90 por minuto. A frequência que a energia vai e volta o campo eletromagnético dentro do cabo é 60 Hz, 60 vezes por segundo. E isso faz com que o coração ele entre em fibrilação. Ele faz os músculos se contraem, né, e não consegue contrair inteiro. E o coração não consegue trabalhar e fica fibrilando. E você vai ter uma parada, né, cardíaca e com certeza a morte, né? Então o que precisa nesse caso? Rapidamente a pessoa, quem vai fazer uma ajuda nesse local não pode, se a pessoa ainda está conectada a um fio, você vai ter que desligar o sistema, né? E muitas pessoas pensam assim, eu vou desligar o fio, vai ter energia elétrica nele ainda? Não vai ter mais. A partir do momento que você conseguiu, tem certeza que está desligado o fio que ele estava tocando, ele não tem mais energia. Se ele tiver o fio ligado, você vai ser a próxima vítima. Então, primeira situação, você não pode se tornar a próxima vítima. Se a pessoa entrou em parada, vai verificar se ela tem batimento cardíaco, você vai ter que fazer uma massagem cardíaca nela, nem que seja só a massagem, não precisa fazer respiração, isso é a parte socorrista, ele vai fazer, né? Isso mantém esse coração funcionando mecanicamente até chegar a esse suporte, porque a partir de uns 3 a 4 minutos começa a ficar quase irreversível a situação do cara. Depois de 10 minutos, para ele voltar, a chance é quase zero. Então esse primeiro atendimento que qualquer pessoa leiga pode fazer uma massagem cardíaca, até que não faça efetivamente de forma correta, né, mas vai ali tentar pressionar o peito da pessoa 100 vezes por minuto, ela é de extrema importância para manter esse cara vivo até chegar na mão do SAMU, do socorrista, né, de um bombeiro. Muito bem. Ô Alexandre, cara, tá muito legal o nosso papo, velho. E aí eu quero perguntar para você, voltando a falar do trabalho em altura, tá? Que a gente acabou descampando para a parte elétrica da coisa. Caminho junto. Legal. Voltando a falar um pouquinho aqui do trabalho em altura, você falou das capacidades das cordas. Esse é um assunto bastante interessante, porque o que acontece, ó? Eu vou fazer uma instalação ali na minha casa e como eu fiz o curso de técnico de segurança, né? Eu vou fazer uma linha de vida, vou pegar uma corda aí qualquer e vou fazer uma linha de vida ali. O que você diria de alguém que faz um serviço desse? Me diga lá. Bom, primeiro ele já tem um bom objetivo que é tentar trabalhar preso, né? Mas enfim, eu não posso comprar essa corda, sendo aquela corda que a gente compra na construção civil ali, que usa para amarrar lona, né? Essas cordas elas são feitas de garrafa de Coca-Cola picotada, então é plástico, é polietileno e tem uma única trama. Essa corda de segurança, né, da NR18 ou a corda até do acesso por corda, são cordas feitas de poliamida, então é um material 100% virgem, novo, zero, né, é nylon, né? E tem capa e alma, né? E tem um ensaio para segurar uma certa carga. De linha de NR18 tem que suportar no mínimo 2.000 kg força e a de acesso por corda 3.200 kg força. Então são cordas muito resistentes, né? E é muito raro de você ver uma situação que o cara estava com a corda correta e a corda rompeu. Isso aí é bem, principalmente porque o pessoal vai estar com um sistema redundante, né? Então, geralmente, se acontecer, está no sistema. Então, qual que é o risco de eu ir fazer uma atividade? Eu fiz diversas vezes no prédio de Curitiba, prédios de mais de 100 metros de altura, e vir alguém cortar a minha corda, né? Porque a minha corda está próximo da janela. Esse é um risco que é muito difícil de trabalhar. E eu vou estar correndo isso, vai ter que assumir esse risco. Ele é muito pequeno, né? Porque a pessoa, na verdade, isso vai ser julgado como um homicídio, né? Sim. Só que sou eu que estou lá, né? Então é complicado a gente trabalhar essa situação. Julgada, mas é você que está pendurado. Mas sou eu que sou a vítima, né? Então, nesse caso aí, é mais difícil de você
de ocorrer assim, olha, a corda arrebentou. Quando isso ocorre, você vai ver que a corda ela já está muito machucada, muito degradada. O equipamento, claramente, ele deveria ter sido descartado, deixado de utilizar como corda de acesso. A gente pode usar para amarrar uma lona no carro, coisa assim, mas ele deveria ter sido trocado, já faz tempo. E a pessoa insiste, né? É igual usar o pneu do carro. Chega uma hora que vai ter que trocar, certo? Quando que o carro está com o pneu careca? Tem a marquinha lá, TWE. Chegou ali, o fabricante garante, passou dali, tua conta de risco. Um dia ele vai estourar. A corda é a mesma coisa. Um dia ela vai estourar. Ela só vai estourar quando tiver coisa pendurada nela, que sou eu. Então ela tem uma vida útil, né? Geralmente as cordas da NBR, de acesso, de 10 anos. Passou de 10 anos, você vai fazer outra coisa com elas, compra outra. E em 10 anos, se você trabalha com isso, você vai fazer tanto trabalho que ela se pagou faz tempo, tá? Então o cara achar que a corda, porque é um equipamento um pouco caro, assim, uma corda aí de acesso dos 100 metros vai ficar na faixa aí dos R$1.500, uma corda, né? Então, só que ela vai me durar 10 anos, né? Então tem mais equipamentos aí, quando você bota tudo no papel, você vai lá para executar uma atividade, você está levando 5, 6 mil equipamentos, né? Os descensores também costuma ser caro, trava-quedas, depende muito do fabricante, tem alguns que são importados. Hoje em dia a gente tem equipamento mais barato, mas eles são mais simples, né? Você falou aí de um equipamento que atenua a queda, mesmo quando o indivíduo está pendurado. Como é que é esse equipamento? É um equipamento novo, já existe há bastante tempo? Como é que é isso? Bom, tem o equipamento, né, quando você usa o cinto com o talabarte, ele tem que ter ali o absorvedor de energia, né? Então ele tem dentro ali um pacotinho, tem uma fita que é projetada para rasgar. Então ela vai rasgar, certo? No momento que ela rasga, ela freia você. E daí ela tem duas fitas ali, né? Se ela rasgar inteira, ainda tem uma outra fita que aguenta 1.500 kg força. Então, a partir do momento que toma uma queda, rasgou, você vai trocar todo o equipamento, né? Todo o talabarte, tudo que você estava preso, né? Hoje, esses absorvedores de energia, eles também estão nos trava-quedas, né? No passado, eles não tinham, né? Hoje, os trava-quedas, de acordo com a NBR, já vêm agora com absorvedor de energia. Então, isso limita, né? Com uma carga aí de até 100 kg que eles são ensaiados, o trabalhador não pode sentir mais de 600 kg força. Então, aí se ele tiver um pouco mais de 100 kg, isso é uma questão até polêmica, né? Não tem nada da norma que impeça ele de trabalhar, mas a gente tem que usar o bom senso, né? Se eu tenho, por exemplo, assim, eu peso 107 kg, com o equipamento eu vou para um 115, 118. Até na situação aí, dependendo do fator queda que eu me coloco, ou seja, eu prendo mais para cima, as coisas, eu vou estar relativamente seguro, né? Agora, se eu tenho assim 130, 140 quilos, aí eu já tenho que ter um equipamento para 140 quilos. Isso tem no mercado para vender, né? É só que, lógico, é um equipamento um pouco mais caro, são importados, né? Vai ter a Capital Safe tem, a 3M tem, a Petzl tem. Então aí já começa um equipamento já um pouco mais robusto, até porque o povo americano é um povo maior, né? Então o pessoal é mais alto, o pessoal é mais pesado. Então tem muito equipamento para 140 quilos desse pessoal. Então ele é dimensionado para isso, tá? E se a pessoa tem, por exemplo, assim, eu tenho 60 quilos, Alexandre, bom, usa esse equipamento. Vai sentir um pouco mais de impacto do que um cara de 100. É tudo projetado para 100. Para começar a abrir, né, nos ensaios ali, um cara que tem 100 quilos, o equipamento começa a abrir com 350. Se você tem 60, ele vai começar a abrir ele nos 450. Então sente um pouquinho mais, mas vai limitar nesses 600 quilos, não pode, né? Para a pessoa de 60 quilos poder chegar a destruir esse equipamento, ela vai ter que estar presa a muito altura. Na verdade, se ela abriu, né, se ela abrir um pouquinho, o equipamento já tem que ser trocado, ele já fez o seu serviço, né? Só que sim, a nossa legislação, a gente usa, por enquanto, ainda só equipamento para 100 quilos, né? Lá na Europa você compra para 60, para 80, para 100. Então, aí o que acontece? Se a gente fizer isso no Brasil hoje, o Brasil não tem maturidade para isso. O empresário vai chegar e falar, olha, que equipamento tem? Falou, tem para 60 quilos, para 80 e para 100. Falou, quanto que é o de 60? Falou, custa R$100. E o de 80 custa 120. E o de 100 custa 140. Me vê 10 de 60. E bota o cara de 100 quilos para trabalhar. Então isso hoje a gente ainda não tem maturidade no mercado para ter esse tipo de... O empresário vai dizer, não, mas eu comprei o equipamento para ele. Eu acho que... Ele que está pesado demais. Ele que está pesado demais. Exato. Quer dizer, não houve esse cuidado, né, de analisar bem certinho. E exatamente pensando nisso, Alexandre, que quando não há o cuidado de analisar o equipamento que se está comprando, né, que a gente entra naquela questão de que a segurança do trabalho é um item caro para as empresas. E na verdade isso é mesmo. Só que é um item caro que tira da empresa a responsabilidade de gastar o triplo, um quinto do valor que ele está investindo ali. Porque pensa bem, vamos colocar aí as grandes construtoras, né?
Você está cansado de ver isso, eu também vejo isso, todo mundo vê isso o tempo todo, os trabalhadores a 30, 40, 50 metros de altura andando tranquilamente lá em cima, né? A gente não sabe, quer dizer, aí o cara vai dizer, não, eu estou acostumado a fazer isso, eu faço isso há 40, 50 anos, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas aquele dia que o cara tomou uma cachaça no dia anterior, né? E aí ele falou, não, agora eu vou dormir porque eu preciso trabalhar amanhã, né? Eu vou trabalhar no prédio lá em cima. Só que, pelo amor de Deus, o cara tomou uma cachaçada, bebeu todas. No dia seguinte ele vai estar numa ressaca enorme. É fatal que ele pode perder o equilíbrio a 40 metros de altura. Isso não tem nem o que falar, não precisa nem de um médico que está dizendo aqui que isso pode acontecer, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Então, falando do empregado, ele não vai usar o equipamento porque ele é um cara experiente, porque ele sabe das coisas, né, e tal. O dono da empresa também não vai tomar esse cuidado de fazer o DDD diário e analisar as condições do empregado todo dia, que é uma coisa que não é, costumo dizer que não é uma cultura brasileira isso, né? E infelizmente não é mesmo, né? Você coloca o trabalhador lá na posição de trabalho e você não quer saber se ele está bem, se ele está, você não quer saber se ele tomou uma cachaçada no dia anterior, se não tomou. Isso não interessa, naturalmente hoje em dia não interessa para a empresa, até porque se a empresa for se preocupar com isso também, né, pelo amor de Deus, né, vamos defender os dois lados aqui. Eu acho que o trabalhador tem que ter a consciência do que ele vai fazer e saber dos cuidados que ele tem que ter com a própria vida, com a própria saúde dele. Ao mesmo tempo, o empresário tem que pensar, puta merda, né, eu vou colocar um cara a 40 metros de altura, eu tenho que ter o equipamento adequado para ele, né? Quem é esse cara que vai trabalhar? O RH vem aqui e me diz quem é o cara, qual é a situação dele, pega a ficha do cara, vai saber a idade do cara, vai saber o peso dele, vai saber tudo. Então, olha, coloca o equipamento certo para esse sujeito, né? Para a gente não correr isso. Infelizmente, isso no Brasil não acontece. Sim. A gente sabe disso. Eu vejo, tá? Isso tá mudando um pouco, tá, Edson? Assim, tem empresas que eu trabalho aí, várias, principalmente parada, que já na entrada já tem etilômetro, tá? Porque o pessoal sabe que a galera da parada vai para uma cidade longe, daí lá vai fazer um churrasco, vai pra balada, vai pra um bailão, fica até 3, 4 horas da manhã, depois que é 7 horas, 6h30 tá lá na obra, daí ele vai assoprar e não vai entrar. Então, empresas grandes aí eu vejo que já faz isso aí, tá? As empreiteiras grandes que eu conheço aí, a maioria o pessoal trabalha bastante preso em linha de vida, tem uma gestão de segurança muito forte, tá? Onde eu vejo essa situação que tu falou, mais comum, é nas empreiteiras menores, sabe? Que constrói sobrados, que constrói, o mestre de obra tá ali, que tem as empresas menorzinhas, elas não cuidam muito da questão da segurança. Fala, mas o meu mestre de obra ele tem 20 anos, nunca caiu. Quando eu ouço isso nos meus treinamentos, é muito comum o pessoal falar, Alexandre, eu vim fazer porque é obrigado, mas eu trabalho, cara, 30 anos, nunca tive problema, nunca caí. E eu falo uma situação, né, que vai parecer cômico, né, mas ele tem que ser pensado, né. Eu falo, olho pro cara e falo, escuta, tem umas pesquisas que mostram aí, passando na TV o tempo todo, tem morrido gente que nunca tinha morrido antes. Daí o cara fica meio pensativo, na hora ele às vezes dá uma risada e tal. O que acontece? Eu trabalhei 20 anos lá na construção, né, de sobrado e tal, empreiteira aí, e nunca tive acidente nenhum. Na verdade já teve umas quedinhas ali, só que não morreu, né? E aí o cara tá lá executando um trabalho e dá um mau súbito nele, tropeça e tal, e aí cai e morre. Num primeiro momento ali, vem a polícia civil, todo instala o inquérito e tal, vai constatar que ele não estava usando equipamento, né? Então assim, a vida dele, isso não dá para mensurar quanto é que custa. Mas para a empreiteira, isso pode custar na faixa, né? Vai ter um custo na faixa de 1 a 2 milhões, uma indenização por morte para qualquer empresa aí. Isso é muito dinheiro, né? Então muitas pequenininhas acabam quebrando, daí tu não tem condição de pagar isso aí, o cara vai tentar um acordo, pagar um pouco lá e tal, pagar uma pensão lá para a esposa do cara e tal, né? E aí, a partir daquele momento, ele começa a gerenciar melhor essa situação, porque ele sabe que custa muito dinheiro, né? Então, aqueles equipamentos ali que ele vai comprar para a linha de vida, que ele vai gastar ali 2 a 3 mil reais para montar um sistema e fazer, isso, perto do que você pagaria numa indenização, é um valor irrisório, né? Só que, lógico, quem vai sofrer com isso, né? O trabalhador. E muitas vezes ele é autônomo, ele mesmo faz a segurança dele, então ele acaba assumindo o risco e acaba se expondo nesse sentido aí. Então, o que é difícil de trabalhar é as pessoas que vêm executando essa atividade já há muitos anos, de forma insegura, não tiveram acidente, e ela fala assim, eu nunca tive nenhum problema assim, mas eu também nunca tive 48 anos.
Então, pode acontecer um acidente comigo, que estou lá preso numa linha de vida? Pode, claro que pode. Mas a possibilidade de ocorrer comigo um acidente grave é muito menor do que aquele cara que está totalmente exposto. Então, é difícil de você mudar essa mentalidade, principalmente das pequenas empreiteiras ou do pessoal que executa o próprio trabalho aqui, né? Eu mesmo vou lá consertar o telhado, mas, cara, você nunca consertou o telhado. Então, lógico que você vai cometer um monte de erro. Você tem equipamento? Não tenho. Sabe usar? Não sei. Então o cara vai lá e vai se expor. Mas eu já subi no telhado 20 vezes, nunca caí. Só precisa cair uma vez. Aí pode ser só uma vez, né? Então, com certeza ele vai cometer vários erros executando a atividade. Ou às vezes ele vai mexer no ar-condicionado, às vezes vai fazer um trabalho elétrico em altura, toma um choque e cai, né? Ele não entende de eletricidade, não sabe quando desligar, não tem equipamento para verificar se tem tensão, se não tem. Então o pessoal acaba se expondo mais nesses trabalhos, ou trabalho amador ou trabalho da empresa menorzinha, das empreiteiras menores, né? As grandes, elas são mais fiscalizadas, não que não tenha acidente, tem também porque tem muita gente trabalhando, mas a maioria das vezes tem todo o sistema lá, o próprio trabalhador, ele não estava usando no momento que não tem fiscalizando, ele vai lá e se solta, e não tem ninguém olhando, eu vou soltar ali, vou ali naquele lugar, só vou pegar aquela peça, só vou fazer isso, e aí nesse momento ocorre o acidente, né? Então, geralmente tem esse histórico aí. Existia o equipamento, o cara estava usando o cinto, mas não prendia em lugar nenhum. Até, às vezes eu fico perguntando, por que o cara usaria um equipamento, por que você usaria o equipamento o tempo inteiro se tu não vai prender em lugar nenhum? Aí, às vezes falam, não, porque daí os caras vão pensar que eu estou preso. Isso resolve o teu problema? As pessoas pensarem que você está preso? Não, você tem que estar preso. Né? E de preferência um sistema que seja muito bem dimensionado ou tenha um sistema redundante dependendo do risco, avaliar muito o risco, né? Eu vou dizer o seguinte, para você que está nos vendo aí, você é um empresário, você tem a tua empresa, você tem uma construtora, valorize a vida das pessoas que trabalham com você fazendo o seguinte, contrata o Alexandre, ele é um especialista nisso. Se você não quer contratar ele para fazer o serviço, ou se ele não puder fazer o serviço, ele pode te dar uma assessoria muito grande nessa questão, tá? De repente você tem aí uma pequena construtora e você já teve algum problema com relação a essa questão e não desistiu do negócio, o que é muito salutar, e te dou os parabéns por isso. Continue com segurança. Você quer colocar alguém lá para consertar um telhado, para fazer uma calha, né? Seja lá o que for, mas o cara vai ter que estar pendurado, ele vai ter que subir num andaime perto de uma rede elétrica. Vamos tomar os cuidados, né? Vamos pensar a questão da segurança. De repente você não precisa gastar milhões. Às vezes você consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, sem gastar milhões. Né, Alexandre? Eu acho que existe forma de você fazer isso sem gastar milhões de reais, não é? Eu sempre falo aí pro pessoal que trabalha comigo, olha, se tem estrutura dá para trabalhar preso, certo? Só não dá para prender se olhar para cima e só ver céu. Se tiver andaime dá para prender, se tiver árvore dá para prender, tem técnicas, se tiver poste dá para prender, se for telhado dá para prender, se for estrutura dá para você trabalhar preso o tempo inteiro, né? Então os empresários que têm empresa, e principalmente os pequenos, que daí isso gera, né, é um custo maior, né, R$3.000 de equipamento para uma empresa pequena é diferente para uma empresa grande, né? Mesmo que ela tenha que comprar 30, para ela no percentual da obra é menor. Então a gente tenta às vezes economizar nisso aí, e isso aí acaba falindo a empresa do cara. Faça um curso, né, de NR35, uma empresa conceituada, né, eu trabalho em uma como a Padilha Treinamentos ali, que dá treinamento específico, então eu falo, olha, Alexandre, eu preciso que você treine o meu pessoal aqui a montar a linha de vida em poste. Lógico, vamos trabalhar assim, não, a galera trabalha em telhado, vamos montar a linha de vida em telhado, então a gente tem que focar na atividade do cara. Isso. Então faça um curso específico mesmo, e aí começa a tentar aplicar isso aí. Por quê? Porque senão você começa a assumir riscos e chega um momento que ocorre algum acidente e você tem que fechar a tua empresa. No passado o pessoal achava que dessa maneira, pensava assim, se eu tiver um acidente eu vou pegar aqui a minha casa, meu carro, botar no nome do meu filho. Isso não funciona mais, tá? A legislação mudou. A partir do momento que você tem lá, ocorre um sinistro, não adianta você tirar a casa do teu nome, porque o juiz vai tomar para pagar a indenização, com aquela data posterior ao acidente, ele é retroativo, e não vai ter validade isso legalmente, né? Então tem toda uma parte legal envolvida e as pessoas acham que estão protegidas dessa maneira. Eu fecho aqui, eu abro uma empresa no nome do meu filho, da minha mulher, isso aí não vai funcionar mais, tá? Então você realmente vai ter que pagar essa indenização, vai perder tudo aquilo que tu construiu ao longo da vida, 20 anos de trabalho para ter uma casa, uma coisa assim.
Então, gente, esse foi o nosso bate-papo aqui com meu amigo Alexandre, né? A gente fez a faculdade junto. E para você que é empresário, para você que é industrial, se você quiser contar com os serviços do Alexandre, nós vamos deixar o telefone dele aqui logo abaixo nos cards. Eu vou pedir para você assinar o nosso canal, né? Esse é o canal Busca do Saber em Saúde e Segurança do Trabalho. Qual é o nosso canal? Ele é bem voltado para a questão comportamental, tá? De todos os envolvidos nessa questão da segurança do trabalho, porque a gente precisa, obviamente, ter essa cultura no nosso país, né, da segurança, para poder proteger as pessoas, para poder proteger as empresas também, né? E isso é de suma importância para as pessoas, para as empresas, para a população do nosso país todo, certo? Muito obrigado, assine o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até logo mais.